Um filme que eu não canso de recomendar para as pessoas chama Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Esse filme é um filme dirigido pelo Tim Burton e conta a história de um jovem jornalista, né? Que ele tem um pai, e o pai dele era conhecido por contar histórias. Então o pai dele contava histórias exageradas, histórias sobre como foi a juventude dele, como ele conheceu a mãe dele, sobre como foi a passagem dele pela guerra. E o filho sempre colocou em xeque essas histórias, sempre duvidou das histórias do pai, sempre questionou as histórias do pai, sempre foi muito crítico e não tinha uma relação muito maneira com o pai dele. E aí o pai dele acaba tendo uma doença, né? Acaba tendo alguns problemas de saúde e o filho, que é jornalista, vai visitar o pai dele, que tá de cama. E enquanto ele vai visitar o pai, ele volta para a cidade natal dele, ele resolve fazer uma investigação, por assim dizer, e ir atrás das histórias do pai dele, para entender se as histórias eram verdade, se não eram verdade, o que não era verdade, o que era verdade. E é um roteiro bem simples, assim, a história é bem simples de contar, né? Um filho tentando saber a história verdadeira sobre o pai, mas ela é uma história que ela fala muito sobre relação de pai e filho e sobre muito do que um pai quer passar sobre o filho, pro filho, né? Quais lições sobre a vida a gente quer passar, quais coisas que a gente aprendeu com a vida, o que a gente quer contar pros nossos filhos, o que a gente quer que seja a história que seja contada sobre nós. Vai ter um outro filme aqui na minha lista que tem um ensinamento muito parecido com esse filme daqui, né? Que chama Aventuras de Pi. Mas eu gosto muito da delicadeza desse filme daqui de não dar muitas respostas 100% acertadas sobre as coisas, assim, sempre deixando um espaço para a imaginação. Então você fica o filme inteiro pensando, mentiu, não mentiu, falou a verdade, não falou a verdade, até que em determinado ponto você simplesmente entende o que o filme está querendo dizer e você percebe que talvez aquele não seja o ponto da história. É um filme incrível, eu tive o prazer de assistir esse filme com meu pai no cinema. Eu lembro que foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai chorando no cinema, e eu lembro de chorar muito também com o filme, chorando vendo meu pai também, porque ele é um filme sobre uma relação de pai e filho, sobre como a gente muitas vezes não tem essa relação muito bem acertada ao longo da vida, né? Quantas pessoas a gente não conhece que nunca sequer disseram eu te amo pro próprio pai, não tiveram uma relação boa com o pai, não souberam construir essa relação e se arrependem quando acabam perdendo o pai, se arrependem depois que o pai morre, ou até mesmo se arrepende de não ter feito as pazes consigo mesmo. Esse é um filme, pra mim, um dos melhores filmes sobre relação de pai e filho. É um filme que ele é muito doce ao mesmo tempo que ele é amargo, assim. Ele tem uns momentos meio amargos, assim, meio cruéis, e tem alguns momentos muito doces, assim. Até mesmo o jeito como é filmado as histórias do pai e a vida real tem um contraste muito grande. E é um filme lindo de ver. Tem uma cena do Ewan McGregor, né, o Obi-Wan, num campo de margaridas, assim. É um campo de girassóis ou margaridas? Acho que é girassóis, desculpa, tô confundindo as florzinhas, assim. Ele num campo de girassóis é uma cena linda, maravilhosa, assim. É um filme que ele, esteticamente, é muito bonito. Eu acredito que seja aí o último grande bom filme do Tim Burton. Acho que depois disso foi só Noiva Cadáver, e a partir daí eu não gosto muito dos filmes dele, acho que ele perdeu muito a mão. E acho que é um filme muito bom pra você ver. Vejo muitas poucas pessoas falando desse filme, né? Quando falam de Tim Burton, falam de Estranho Mundo de Jack, Edward Mão de Tesoura, Beetlejuice. Mas acho que esse é um filme com uma lógica um pouco diferente dos outros filmes do Tim Burton, mas acho que vale muito a pena ser assistido. E no vídeo de hoje, no nosso podcast de hoje, eu resolvi fazer aqui a recomendação de bons filmes pra você ver. E que sabe aí mudar a sua vida, mudar seu jeito de ver as coisas. Porque estamos de férias, não é mesmo, Léo? Chegou nosso momento. Isso aí, a gente tá no nosso recesso aqui do Manual do Homem Moderno. E pra gente poder dar uma descansada, né, a gente resolveu fazer aqui uns podcasts de entretenimento, não é mesmo? Que a galera gosta. É. Percebemos isso. Então aqui são podcasts um pouco mais leves, uns podcasts que não são podcast do Pistolada, mas é mais coisinha besta, né, mano? É isso aí. Espero que vocês gostem bastante desse novo formato aqui. É isso daí. Então, vou deixar umas recomendações pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. Esse é o podcast Manual do Homem Moderno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te convidar pra se inscrever por aqui, deixar o seu like. Comenta aqui o que você acha desse formato solo. Deixa aqui também recomendações de temas que você gostaria de ver a gente tratando por aqui.
quais dos filmes da lista você assistiu e quais você não assistiu, e recomenda também um filme aí pra gente ver. Quer recomendar um filme, Léo? Olha, eu não sou muito bom de consumo assim de filme, né? Mas Cidade de Deus mexe muito comigo. Bom filme. Tá? Bom filme. Então, tem agora os 20 anos depois também. Pô, bom documentário também. Esse aí que eu quero recomendar. Bom documentário esse daí. Excelente documentário. Netflix. Exatamente. Excelente documentário. E já quero avisar pra vocês que eu não faço a menor ideia de onde estão esses filmes daqui. Vocês que vão atrás, tá? Porque tem filme aqui que... Tem um dos filmes aqui que eu revi ele no Facebook. Não deveria estar fazendo isso, mas eu revi no Facebook. Mas eles estão em algum lugar. Se não tiver em algum lugar... Eles estão em algum lugar, é só você saber caçar, tá bom? Então, bora pra nossa lista. Próximo filme que eu quero falar aqui é o filme, justamente o filme que eu vi no Facebook. Que é um filmaço, cara, é uma animação, chama Mary and Max, Uma Amizade Diferente. Esse filme daqui é uma pedrada, tá? Esse filme daqui cara, é uma facada no peito que vai girando, assim. Basicamente é a história de uma menina que ela vive numa casa bem disfuncional, né? Uma mãe alcoólatra, um pai distante, e ela acaba, sem querer, ficando amiga por correspondência. Ela escreve cartas para um cara, que ele é uma pessoa mais velha, e ele é autista com Asperger. Então ele é um cara que tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, muita dificuldade de se expressar, de se comunicar direito. E essa amizade inocente de uma criança com um adulto autista, eles se comunicando, se conversando, se entendendo. Ele é um filme que ele fala muito sobre solidão nas suas diversas camadas, assim, sobre como a gente se conecta com pessoas e como a gente se conecta mesmo durante a solidão, assim, sobre como a gente tem... como às vezes pessoas disfuncionais acabam encontrando em outras pessoas uma amizade, alguém para ouvir, alguém para poder se comunicar. É sobre o que a gente espera dos outros, é sobre como a gente se comunica com os outros e com o diferente. Esse filme, ele é espetacular, assim. Ele não é um filme fácil, ele não é um filme feliz, tá? Mas ele é um filme que ele é muito sensível. Ele é muito sensível, assim, ele exige muito da sua sensibilidade, ele exige muito da sua humanidade. Ele é um filme que você vai vendo e ele vai te dando uma sensação, vai fazendo você sentir muito a conexão com os personagens. É um filme muito simples, é uma animação muito simples, não tem nada demais, assim, não tem grandes cenas, não tem grandes sequências de ação, não tem grande nada. É um filme sobre humanidade. É sobre solidão, sobre como a gente se sente solitário em diversos lugares, de maneiras diferentes. Sobre a solidão de uma pessoa autista também. Acho que é muito louco falar um pouco sobre o personagem do Max, que é um personagem maravilhoso, complexo, super bem interpretado, muito sensível também. E é um filme que eu recomendo muito, assim. É um filme pra você ver e dar uma pensada um pouco sobre como você se conecta com as pessoas e até mesmo como você julga algumas pessoas ao seu redor. Próximo filme que eu quero falar aqui é um filme que era muito óbvio antigamente e foi um filme que foi completamente esquecido, cara. Um filme que eu não vejo mais as pessoas falando a respeito, que é Sociedade dos Poetas Mortos. Filmaço, lembra que a gente tinha que ver na escola, clássico da escola. Exatamente, tinha que ver na escola. Clássico filme de ver na escola, né? Esse daí, eu vi 2 séries seguidas desse filme, na 7ª e na 8ª, assim, que era... Os professores viam a galera bagunçando, falavam, põe pra ver a Sociedade dos Poetas Mortos ali. Literatura? Vai que aprende, né? Ele é basicamente... É um filme sobre um professor que chega numa escola para um grupo de alunos e como ele impacta a vida desses alunos e como esses alunos impactam a vida desse professor. É um pouco sobre essa via de mão dupla, né? A gente fala muito sobre a importância dos nossos professores também, mas ele é um pouco sobre a relação do professor com seus alunos. É um filme muito bom. É um filme com um dos meus atores favoritos da vida, assim, que é o Robin Williams. Robin Williams é um ator que me marcou de diversos jeitos diferentes. É um dos filmes dele que tem nessa lista. Vocês vão ver que o próximo filme também vai ser sobre ele. E é um filme muito doce, muito simpático. É um filme que você não consegue assistir ele também sem você formar uma opinião. Ele é um filme que eu gosto dele porque ele é muito simples, assim. Não um filme brilhantemente pensado, tecnicamente elaborado, com planos, com coisas, papapá. Ele é aquele feijão com arroz muito bem feito. Muito bem feito, ele bate onde ele precisa bater. É uma história pra falar com o seu coração. É uma história que
é pra você se conectar, lembrar dos professores que marcaram sua vida, pensar na relação que você tem com os professores, e sobre como às vezes um professor ele é capaz de mudar a nossa percepção sobre a vida. E por falar no tema de professor, eu quero falar de um filme que eu sou apaixonado, que chama Gênio Indomável, também com Robin Williams, só que agora com Matt Damon e com Ben Affleck. E ele é um filme que eu gosto muito, eu já gostava dele quando eu vi ele mais novo, e toda vez que eu revejo ele é um filme que eu continuo gostando dele. Gosto da direção dele, gosto da história, gosto das interpretações. Ele é um filme que conta a história do Matt Damon, que ele é um jovem faxineiro muito talentoso, muito esperto, que um dia ele tá andando por uma universidade e tem uma equação numa lousa. E essa equação é uma equação que um professor tinha feito em sala de aula e falou que era uma equação impossível de ser resolvida e tinha desafiado os alunos a responderem essa equação. E ele, que é um faxineiro, vai lá e ele resolve a equação. O professor chega no dia seguinte, vê o resultado da equação, fica impressionado com aquilo, começa a ir atrás do quem foi que fez essa equação, né? E aí descobrem que foi ele, o faxineiro. E aí começa a questionar, como assim um faxineiro resolveria? Como assim esse cara, ele é burro, ele é um faxineiro, como é que ele saberia a resposta da equação? E é um filme sobre esse jovem que ele é realmente brilhante. Só que ele teve uma infância pobre, nasceu num lugar pobre, ele teve uma infância dura e ele não atinge os requisitos do que é esperado academicamente de uma pessoa inteligente e talentosa. E ele é um filme um pouco sobre o lugar que a gente se coloca no mundo, o lugar que o mundo coloca a gente e sobre pessoas que acreditam na gente ou não. E qual o papel que essas pessoas que acreditam na gente ou não desempenham na nossa vida. Então o tempo todo ele está sendo colocado em xeque, seja pelos amigos deles que confiam nele, seja o professor que confia nele, que é interpretado pelo Robin Williams, seja pelas pessoas que não acreditam nele, que acham que ele está mentindo, que acham que ele não é um jovem talento, que ele não merece o destaque que ele está tendo. Então é um filme inteiro sobre isso, assim, sobre como a gente lida com a opinião do outro. E como a gente valida esses pensamentos internos e externos. Ele é muito mais complexo que isso. Ele é um filme muito sensível também. Tem um diálogo maravilhoso do Robin Williams com o Matt Damon na beira de um lago. Acho que é um filme muito maneiro de se assistir. É um filme que sempre me quebra um pouco, assim. É um filme que eu termino de assistir ele sempre muito pensativo, assim. Porque ele é muito sobre como você também taxa as pessoas, né? Do que você espera de uma pessoa de determinado lugar. Eu gosto bastante desse filme. Eu vou entrar aqui agora na sessão guerra. E é dois filmes bem bad vibes, mas eu acho que eles são muito importantes que você assista, tá? Esse próximo que eu vou falar agora, ele é bem bad vibes, então vou deixar um aviso aqui, um alerta de gatilho. Se você é uma pessoa sensível, você vai ver com sua namorada, com sua mãe, não recomendo, sem avisar antes, que é um filme que tem cenas muito violentas, ele é um filme muito duro. Esse sim é um filme que não tem final feliz, não. Que chama Vá e Veja. Vá e Veja, ele tá se tornando um clássico cult, né? Ele é um filme de 1985. Ele é um filme, se eu não me engano, soviético, tá? E ele é considerado por muita gente aí um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos, tá? E é com certeza aí o filme soviético sobre guerra mais popular do mundo. É impossível você assistir esse filme e ele não ficar grudado no teu cérebro. Esse filme ele vai ficar grudado no lugar do seu cérebro, você não vai conseguir parar de pensar nele. E é uma pedrada. Tem um autor que eu li uma vez que ele falava que existem dois tipos de filme. Os pró-guerra e os anti-guerras, né? Tem dois tipos de filme de guerra, né? Então tem os que são pró-guerra e os que são anti-guerra. Então, quando você vai assistir um filme, não tem como você não ter uma dessas opiniões. Porque você ou é contra a guerra, como é um filme tipo Platoon, ou você é um cara que você é pró-guerra, que você, de certa maneira, romantiza a guerra, de você fala dos sacrifícios, da superação humana através da guerra, como é um caso, por exemplo, de Até o Último Homem, que é um filmaço também. E não tô botando juízo de valor aqui não, tô falando sobre essa teoria daí. Então você tem um filme que tem claramente um viés de que a guerra é um instrumento de você superar o seu inimigo, superar os desafios, que você vai botar a moral acima de tudo, que a moral supera todos os horrores da guerra. E tem os filmes que falam que não, a guerra é a pior coisa que existe na humanidade e ela vai extrair o pior que tem da gente. E o Vai e Veja tá exatamente nessa categoria, assim. Ele é um filme que mostra o
pior que existe na guerra, os horrores que existem na guerra e como a guerra, principalmente a Segunda Guerra Mundial, ela destruiu pessoas. Destruiu vidas, destruiu sonhos, destruiu perspectivas. E ele é um filme feito para que a gente nunca romantize a guerra. Que a gente nunca tente tirar aquilo como um feito heróico, porque teve um custo muito alto. Óbvio, existiram feitos heróicos durante a guerra, mas o preço foi muito alto. Muito alto. E o jeito como as pessoas saíram desse conflito nem sempre foram tão românticos como parece em algumas versões que a gente assiste por aí. Basicamente é a história de um menino que ele mora num pequeno vilarejo, né? E aí ele resolve brincar com outro amiguinho dele de ser soldado e eles acabam desenterrando umas armas que tinham sido enterradas. E por coincidência estava passando um avião de reconhecimento bem em cima do vilarejo dele. Pouco tempo depois chegam as tropas soviéticas, arrastam ele pra se alistar, pra lutar, né? Porque não sei se vocês sabem, mas durante a Segunda Guerra Mundial muitos adolescentes e crianças lutaram. Então, principalmente no fronte lá de cima, Alemanha, Rússia, foi meio que todo mundo que dava pra lutar, lutava. Se nos Estados Unidos, quem foi alistado ali tinha ideia tal, tinha idade pra fazer isso, na Europa mesmo, muitas vezes quem tava lutando era quem podia lutar, quem podia carregar uma arma ou quem tava disposto a lutar. Então, tem casos aí, por exemplo, de soldados poloneses de 13 anos de idade no fronte. Tem casos de jovens na Rússia que, estavam na pré-adolescência indo pra guerra. E ele é um filme sobre isso, assim, sobre esse horror de uma criança, um menino muito novo, tendo que se deparar com perder a inocência dele frente ao horror de guerra, assim. Tem cenas muito cruéis, mas ele é um filme muito pé no chão. Então não vai ter um grande tiroteio, não vai ter uma grande sequência de ação, não vai ter um feito mágico maravilhoso. Ele é um filme duro. Esse é um filme que me lembra muito Nada de Novo no Front, tá? Me lembra muito, muito, muito. Que é um filme que eu gosto bastante também, mas não é minha próxima indicação, tá? Minha próxima indicação também é um filme que fala muito sobre as vítimas da guerra. E como conflitos são terríveis e eles têm esse preço que a gente acaba não pensando, né? Que é o túmulo dos vagalumes. E esse daí é tristeza em forma de filme. Mas é um filme muito bonito, mas muito triste. Que é a história de dois irmãos, né? Um menino e uma menina, que eles estão vivendo no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O vilarejo que eles moram é atacado em determinado momento. E o pai deles está na guerra. E a mãe deles acaba morrendo. E eles ficam sem ninguém para cuidar deles. E esse foi um problema que aconteceu muito forte, não só no Japão, mas também na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, que foi a questão dos órfãos, né? Tiveram muitos órfãos, eles eram um problema muito grande nas cidades, porque apesar de existir esse sentimento de proteger as crianças são o nosso bem mais precioso, as crianças eram meio que tratadas como um problema. Esses órfãos são um problema. Eram meio que... Eles viravam quase meninos de rua, assim. O Túmulo dos Vagalumes trata muito bem isso no Japão, mas isso também aconteceu na Europa, né? De ser tratado como sendo... Tem um filme que eu gosto muito, que é o... Caraca... Não vou lembrar, mas tem um outro filme que trata sobre um tema muito parecido também, né? E esse é muito duro esse filme. Muito duro, assim. E é um filme que acho que ele fala um pouco dessa coisa do horror da guerra além do conflito, né? Tanto que não tem... Túmulo dos Vagalumes não tem cena de guerra, necessariamente, assim. É só os efeitos de quem foram as vítimas da guerra. De quem foram... eu gosto muito dessa frase de que a guerra é causada por um bando de burocrata, só que quem são as vítimas são as pessoas que não têm nada a ver com esse conflito, né? E é um filme que ele é muito sensível. Eu gosto muito desse filme. Muito, 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 muito. Hayao Miyazaki é um cara que ele é muito anti-guerra também. E acho que é um filme que você precisa ver, porque ele é um pouco além dessa visão romântica que a gente tem. Eu acho que a gente acaba assistindo muito esses filmes heróicos, do soldado que tanca todo mundo sozinho, que mata todo mundo com uma metralhadora, essa coisa meio mágica, essa coisa meio no pique Resgate do Soldado Ryan, sabe? Que é muito essa superação do cara bravo, moral e ético. E acho que é importante a gente ver também um outro lado mais realista mesmo do o que estava acontecendo com as pessoas por causa desse conflito, né?
me pega muito mal, assim, sempre que eu vejo alguém falando queria ter uma guerra pra eu lutar, queria poder ser um herói na guerra. E quando você vai ler histórias, né, eu gosto muito de ler sobre histórias, você vê que as pessoas que estavam na guerra, talvez tivessem entrado na guerra por esse motivo, mas depois de um tempo dentro, elas reconheceram o horror do que eles estavam vivendo, né. Apesar de terem vencido o nazismo, apesar de terem vencido um mal muito maior, você começa a ver o preço que existe um conflito no psicológico e nas pessoas, né. Indo agora pra uma coisa mais good, pô, baixei o climão foda, né? Baixei o climão foda aqui. Eu vou subir o clima de novo, depois eu abaixo o clima de novo. Quero falar aqui de um filme muito good vibes, que é pra limpar um pouco o palato aqui, que é um dos meus filmes favoritos da vida, que chama Walter Mitty. Eu nunca sei direito o nome dele, que ele tem um nome maior em português, tem sempre um segundo nome, né? Mas é A Vida Secreta de Walter Mitty. E esse filme é fantástico, assim. Ele conta a história de um cara que trabalha numa revista, né, que acho que é National Geographic, e ele chegou ao fim a National Geographic, vai ser publicada a última edição do National Geographic, e ele trabalha na revista e perderam a última foto. E ele é um cara muito sonhador, ele é um cara que ele se imagina em cenários maravilhosos, fazendo aventuras, fazendo tudo, mas ele é um cara muito tímido, muito fechado na vida dele, é um cara que ele é muito retraído, ele é um cara que ele vive uma vidinha muito comedida, muito solitária, sem grandes arroubos, é um cara que ele queria muito mais da vida dele, mas ele não tem a coragem de ir atrás disso. E aí ele recebe a instrução de ir atrás do fotógrafo que tirou essa última foto daí para ser publicada. E por causa disso ele é arremessado aí numa aventura onde ele vai precisar testar os limites dele, a vontade dele, e ele vai ter que sair um pouco dessa caixa na qual ele viveu por tanto tempo. Esse filme daqui é autoajuda pura, tá? Isso aqui, pô, pode falar que é filme de coach, mas esse filme é lindo, 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 lindo. Porque ele é muito sobre a vida. É muito sobre tudo que tá lá fora e que a gente não vai atrás. Tudo que a gente é capaz de fazer, tudo que a gente é capaz de conquistar, todos os nossos desejos, sonhos, anseios, tudo isso que a gente imagina, mas a gente às vezes não tem a coragem de dar o primeiro passo, que a gente não tem a coragem de se arremessar nessa aventura, e o Walter Mitty é um grande avatar para isso, né? É um filme para você se usar de avatar. Porque é muito fácil de você se reconhecer no Walter Mitty. E é muito fácil de você olhar para aquilo e falar assim, eu queria ser que nem o Walter Mitty. Eu acho que ele é um filme feito exatamente para isso. Para te tirar do seu lugar, para fazer você fazer a viagem que você sempre sonhou, para você ir atrás do sonho que você sempre imaginou, falar com a garota que você sempre quis falar, para você se arriscar, para você viver. E é um filme muito lindo sobre viver, assim. Por isso que eu gosto tanto desse filme. Ele é um filme sobre a vida, sobre o que tem na vida além do nosso medo de viver, assim. Eu gosto muito desse filme. Outro filme que eu gosto muito de recomendar também, que tem e também tem uma temática de pai e filho aqui, ó, muito parecido com Peixe Grande, chama Billy Elliot. Billy Elliot é um dos meus filmes favoritos também. Gosto muito, muito, muito desse filme. E ele é um filme britânico, né? Um filme inglês. Foi indicado a Oscar, esse filme super reconhecido na época. Ele conta a história de um menino, que ele é filho de um mineiro. Não é um mineiro de Minas Gerais. Não é um Ai, não é um cara que... Pô, ia ser top, viu? Imagina, filme mineiro, Ai. Um filme britânico sobre o filho de um mineiro ia ser algo inusitado. Algo que eu gostaria de ver aí, se os ingleses conseguiriam captar aí a magia do pão de queijo. Mas... é um filme sobre o pai dele, é um mineiro, um minerador, trabalha numa mina durante o governo da Margaret Thatcher. Então tá tendo todo um rolê de greves, umas tretas e tudo mais. E ele vive nesse vilarejo da Inglaterra que ele é muito duro, assim, as pessoas são muito duras, muito rígidas. Os homens são muito esse padrão que a gente tem de masculinidade, de força, de não falar sobre sentimento, de não ter medo, de ser todo mundo muito fechado, muito retraído. E aí ele é colocado pelo pai numa aula de boxe. Porém, quando ele vai treinar boxe, ele descobre que ele é uma bosta lutando boxe. Ele não sabe lutar boxe, luta super mal. Porém, no mesmo lugar onde ele faz boxe, tem uma aula de balé. E ele se encanta pelo balé. E ele resolve praticar balé. E aí, é um filme sobre
o pai dele tendo que lidar com essa escolha do filho, o filho ter que lidar com esses machismos, com essas cobranças do que é ser um homem de verdade, do que um homem deve ou não deve fazer, e sobre talento, porque o Billy Elliot, ele é impressionantemente bom no balé. E isso vai gerando uma série de conflitos muito legais, que é o seguinte: como é que o pai dele negaria o talento do filho? E por que o pai negaria o talento do filho? Eu gosto muito dessa pergunta do: você negaria o talento do seu filho se não fosse algo que você reconhece como sendo de valor? Então você espera que seu filho seja um grande jogador de futebol, seu filho se torne um grande bailarino. Você impediria o seu filho de seguir esse sonho, de seguir esse talento por causa do que você imagina que ele deveria ou não fazer, do estereótipo que ele deveria ou não seguir? E ao mesmo tempo, o que um menino que dança balé deveria ou não fazer? Também tem muito uma discussão sobre isso, do que ele pode, o que ele não pode fazer, como ele deve ou não deve ser tratado. É muito bom esse filme. Esse filme realmente é muito bom, porque ele vai muito além do lugar comum, assim. E ele tá falando sobre talento, sobre cobrança, sobre lugares comuns, sobre onde a gente se coloca por causa dos outros. E esse é um baita de um filme. Eu recomendo demais assistir esse filme daqui. Voltando pros filmes tristinhos aqui da nossa lista, quero falar aqui de um puta filme triste pra caralho, que chama Desejo e Reparação. Filmaço. Muito poucas pessoas falam a respeito dele, mas ele é um filmaralhaço, como eu gosto de falar assim. É filmão com, nota 10 de 10, assim. Porque o jeito como esse filme termina é coisa de louco. De louco. Qual que é a história do Desejo de Reparação? Basicamente a história de um casal, tá? De jovens apaixonados que gostam um do outro. Porém, a menina dessa família daí, que é uma família muito rica, tem uma irmã mais nova, que é muito ciumenta, que não gosta da relação dos dois, e ela conta uma mentira. E essa mentira, ela acaba com a vida do rapaz. E aí é sobre como eles têm que lidar com essa mentira. Eu não gosto de falar muito da história desse filme, então não busque nada. Não busque saber o final, não busque saber direito qual é a história, porque esse daqui pra mim é um dos bons finais de filme de Hollywood, assim. Acho que é um dos bons finais de filme de você parar, olhar e falar, nossa senhora, porque é uma pancada. O final desse filme é uma pancada no peito, que é pra você sentir. Você precisa sentir a pancada que é esse filme daí. E acho que quanto menos você souber, melhor. Confia em mim, bom filme. Filme que se passa pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Tem um momento ali durante a Segunda Guerra, então vale super a pena pegar esse período aí, que ele é um pouco de pré-guerra, né? Ele se conecta muito com aquele filme Dunkirk, então vale muito a pena de você assistir. Outro filme que não é good vibes também, mas eu quero falar aqui, que foi um filme que quando eu vi adolescente, com perdão da palavra, esse filme me arregaçou, é Requiem para um Sonho. Esse é um filme também que as pessoas param de falar, né? Eu vejo muitas poucas pessoas falando desse. Você viu também? Uhum. Esse daí, nossa idade, era o que o professor falava, né? Vem em casa, esse daí e tal. Você via, você fala, caralho. Qual que é a vibe do Requiem para um Sonho? É a história de dois jovens viciados em heroína. E eles vão fazer um serviço, né? E é um filme que basicamente ele fala sobre vício. Não tem muito... tipo, a história em si do filme, pra onde eles vão, o que eles fazem é meio irrelevante. O que importa mesmo é a relação das pessoas com o vício. Então, ao passo que os dois meninos do filme, eles estão viciados, né, em heroína, a namorada de um dos meninos também é viciada, a mãe do menino é viciada em televisão e em remédio, e é sobre como pessoas lidam com seus vícios, o que elas são capazes de fazer por conta dos seus vícios e as consequências que elas são capazes de chegar por conta desses vícios, assim. Cruel. Esse é outro filme cruel, mas ao mesmo passo que ele é cruel, ele é um filme muito bonito esteticamente. É meio esquisito de falar assim, mas ele é um filme da Darren Aronofsky, né, que dirigiu o Cisne Negro, dirigiu Fonte da Vida, né, Árvore da Vida, nunca lembro direito o nome do filme, e ele é um filme muito cruel,
mas esteticamente muito bonito, assim. Então ele tem umas cenas contemplativas muito legais, ele tem umas cenas das viagens deles, do que eles estão passando, mas ele também, ao mesmo passo que ele é muito esteticamente bonito, ele é muito cruel na volta. Então eu gosto dessa, acho que é quase um proposital que ele faz, de como as viagens deles são coisas muito bonitas, extravagantes, uma coisa que tipo, uau! E aí quando eles têm a volta, eles estão, é muito sujo, cruel, dolorido. Esse é um filme que bate também num lugar fudido, um puta final de filme também. E outro aqui, tentando voltar ao clima, mais um bad vibes, mas também que eu gosto bastante, é Parasita. Parasita, ele é quase uma comédia de erros. Acho que pode ser chamado de uma comédia de erros, de certa forma, que conta a história basicamente de uma família pobre, muito pobre, na Coreia, que resolve passar um golpe numa família muito rica. Então, um menino resolve se passar por tutor, e aí ele resolve colocar a irmã dele como professora de inglês, e aí ele resolve colocando o pai dele como motorista, a mãe dele como cozinheira, e aí, a partir de certo tempo essa família dele acaba vivendo às custas dessa família rica. E ele é muito sobre a relação de essa coisa parasitária do quem é parasita de quem, então quem explora quem, então como o patrão explora o serviço do funcionário, como o funcionário explora o patrão, das relações entre eles, as tramas entre eles, as dinâmicas de poder e dinheiro, e sobre os segredos que aquela casa guarda. Esse filme tem um plot twist bizonho no meio dele, bizonho, que você não tá esperando, e você nunca mais vai ver a chuva com os mesmos olhos depois desse filme. Filmaço, gosto muito, ganhador do Oscar, recomendo. Próximo filme da nossa lista aqui, agora eu vou para as coisas um pouquinho mais good vibes. É o último filme bad vibes, eu vou pros good vibes. Quero falar de O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É o Divertidamente para Adulto. Então ele conta a história de um cara que ele termina um relacionamento e ele descobre uma empresa que apaga a memória. E ele decide apagar a namorada dele da mente dele. E aí, só que enquanto ele vai fazendo isso, ele acaba tendo que, dentro da mente dele, lidar com esse processo de apagamento de memória, né? O filme é interpretado por Jim Carrey e a Kate Winslet, é a garota que é o casal dele. Ele é um filme muito sensível sobre relacionamentos, assim. Ele fala muito sobre esse nosso desejo de terminar e querer esquecer, e querer sumir, querer fingir que nada aconteceu. E ele acaba botando o dedo na ferida do que a gente quer esquecer quando a gente termina. A gente terminar um relacionamento, isso retira todas as coisas boas que a gente viveu. Isso retira todos os momentos bons que a gente viveu. Isso retira todas as experiências boas, tudo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente construiu. Por que relacionamentos acabam? Como a gente lida com as nossas memórias? O que a gente lembra das coisas? Se a gente lembra as coisas do jeito que elas deveriam ser? Ou se a gente lembra das coisas do jeito como a gente imagina que elas foram? Então ele é um filme muito sobre essa subjetividade da lembrança, sobre a subjetividade de um término e sobre como cada pessoa tem um jeito diferente de lidar. Um fator que é muito curioso de falar desse filme, que eu acho que é legal, é que ele resolve apagar a memória dele depois que ele descobre que ela apagou a memória dele. Então ele recebe uma carta dela falando, ó, ela apagou tudo que você tem na memória. E ele, como vingança, resolve apagar ela também. E filmaço. Esse daí é doideira também porque é uma viagem, assim, esse filme, mas ele é tão sensível, ele tá falando tanto sobre como a gente não sabe lidar com as coisas, a gente quer viver as coisas, mas a gente não sabe pagar o preço por isso. A gente quer viver um amor, a gente quer viver um relacionamento, a gente quer viver os altos e baixos das relações, mas a gente talvez não queira pagar os preços que isso custa. Esse filme fala um pouco sobre isso, daí eu gosto muito dele exatamente por isso. O próximo filme que eu quero falar aqui é outro que eu gosto muito, que chama 127 Horas, que é a história de um jovem aventureiro, que ele vai dar um rolê sozinho um dia num canyon, cai num buraco, uma pedra cai em cima dele e ele fica preso num paredão com uma pedra presa no braço dele. E é baseado numa história real, e para ele conseguir sair daquele buraco, ele vai precisar cortar o braço dele. E ele é muito um filme sobre tudo aquilo que a gente precisa deixar pra trás pra conseguir viver. Eles acabam usando esse rolê do braço, tudo mais, como uma grande metáfora, assim, sobre tudo que a gente precisa superar, tudo que a gente precisa passar, todos os traumas, todos os medos, todas as recordações, tudo que tá diante da gente e que a gente precisa, às vezes,
deixar ir pra poder ser feliz. Sobre tudo aquilo que a gente abre mão pela felicidade, sobre tudo aquilo que a gente precisa superar. Então, ele é um filme que, enquanto ele tá sendo preso, ele tá tendo que lidar com as lembranças dele, com os medos deles, com as memórias deles, com tudo aquilo que prende ele pra ele poder escolher um caminho de ir. É muito bom esse filme, puta interpretação de James Franco. É quase um filme inteiro só com James Franco em tela. E o moleque brilha de um jeito que jamais brilhou de novo. E recomendo bastante esse filme. E pra terminar, o último filme aqui que eu já recomendo algumas vezes, mas eu não canso de recomendar, é Aventuras de Pi, que é um filme sobre fé. Então o filme começa com um escritor, né, que ele não acredita em Deus. E aí ele recebe, um amigo dele provoca ele e fala assim, pô, você não acredita em Deus? Tal, não, conheço um cara que vai fazer você acreditar em Deus. Ou vai fazer pelo menos você entender porque as pessoas acreditam em Deus. E leva ele até o Pi, que é um cara já velho, né, com seus 40 e poucos anos, que ele conta a história de um naufrágio que ele viveu. Ele estava num navio, o navio afundou, e ele sobreviveu num barco, junto de um tigre, um orangotango, uma zebra, um tigre, um orangotango, uma zebra, e tem um outro animal também que eu sempre esqueço, que é um tigre, um orangotango, uma zebra e uma hiena. É verdade, uma hiena. E aí conta a história de como esse garoto, né, que ele era um garoto na época, ele sobreviveu nesse barco, com esses animais. E é um filme sobre fé, é um filme sobre como a gente encara o nosso passado, é sobre como a gente encara a nossa vida, e é sobre como a gente resolve olhar para as coisas, assim. Se você é uma pessoa religiosa, recomendo muito esse filme, é um filme muito bom sobre religião. Apesar de não ser diretamente sobre religião, ele tem uma mensagem muito bonita sobre religião. E é um filme muito forte sobre trauma. Sobre como a gente decide como os traumas vão definir a gente ou como a gente vai encarar nossos traumas. Se você teve uma grande dor na vida, esse é o filme que vai fazer você repensar suas dores. E essa é a minha indicação aqui de bons filmes pra você ver. Acho que é legal até falar que a gente fica tão preso às vezes em filme medíocre, vendo filme da Marvel, que não quer dizer nada, que não tem história nenhuma pra contar, não tem nada de legal por trás. E às vezes a gente precisa de uma experiência que mexa com a gente, que faça a gente pensar, que tire a gente do lugar comum, do conforto. E eu espero que um desses filmes faça isso com você. Meu nome é Edson Castro e é nóis. Valeu!